Griot. Olá, meninos, meninas e meninas, estamos no Área Online para mais um episódio do podcast do Massali. Eu sou Massali, seu host, apresentador, o seu mediador desse choque de cultura esportiva de baixo custo e trago comigo Davi Alves no Caldeirão. Fala, galera. Pô, que isso, cara? Como estamos hoje? Que belo dia, que bela noite. Nada como gravar depois de mais uma derrota do todo-poderoso Timão. Puta que pariu. Pô, cara, porque, enfim, vai tomar A vida no cu, fica Massali. muito melhor. E hoje, pela primeira vez em aproximadamente 163 anos, temos um convidado no programa. Ele que é o CEO fundador do @tabelado de 3, Arthur Salazar! Boa noite e que desgraça que é o Corinthians, né? Eu só queria deixar isso muito claro. A gente tá há um bom tempo conversando sobre o Corinthians, mas boa noite. Muito obrigado pela recepção. Pô, não fosse o Corinthians, esse programa sairia 2 horas mais cedo. Ah, muito mais fácil. E eu até esqueci o que eu ia falar. Eu perdi o gancho da primeira pauta do programa. 1 minuto e 20 de programa. Tá bom pra vocês? Excelente. Cada Muito vez pior. E ainda assim, continuamos sendo o quê, Davi? O maior podcast de basquete do mundo, rapaziada. Moleque, não tem do como. planeta Terra. É surreal o quanto a gente é grandioso, velho. Adjetivos pra descrever o programa, Davi. De hoje ou no Não, geral? não. O podcast no geral. No geral, gostoso. É gostoso, acho que é um bom adjetivo. Eu gosto de magnânimo. Magnânimo. Forte. Magnânimo é absurdo, porra. Magnânimo é... Eu gosto também de colossal, um termo muito conhecido no programa. Pô, colossal é muito grande, tá? Tá ligado? Sabe por quê? Sabe Palma o que? colossal. Isso que eu ia falar. O que também é colossal, a palma do Jason Tatum. Porra, tá maluco? Não tem como, mano. Pô, e já que a gente tá falando de Jason Tatum, eu quero abrir esse programa perguntando pra vocês até onde o Los Angeles Lakers vai nessa pós-temporada. Olha, eu acho que vai até onde quiser, tá? Porque eu acho que vai passar o trator em todo mundo. Aí, exagerei, né? Já me arrependi do que eu falei agora. Não, tá tranquilo. O prazer é momentâneo, mas o corte é eterno. Caraca, Então. incrível. É que agora eu abri aqui e eu vi que vai pegar Golden State, ou Memphis, ou Minnesota, ou o outro Los Angeles. Aí passa. Depois disso, eu vi que pega o Oklahoma City Thunder, e aí já me deu um medo. Eu acho que a maior chance dos Lakers é subir pra terceiro, né? Porque aí pegaria quem vem de Rockets e Clippers ou Rockets e Timberwolves ali. Se fizer isso, aí é final de conferência. Papo reto. Não, Ó, assinado. verdade, né, mano? Porque, ó, se foge dos Warriors e fica em terceiro, né? Já sai do confronto com os Warriors, obviamente, com os Nuggets e com o Thunder na segunda fase. Pô, é muito bom, hein? Caralho, mano. Os caras tão brigando pela vida por esse terceiro lugar aí. Mas não vai pegar esse terceiro lugar nunca, né? É complicadíssimo, né? Porque tem que pegar da mão do... Assim, se depender de desempenhos como o do Russell Westbrook na noite anterior à gravação desse programa. É isso que eu ia falar. Eles estão o quê? Uma vitória só atrás dos Nuggets. Uma vitória. Mas você viu o calendário do Los Angeles Lakers? Não vi o calendário, Deixa eu trazer por favor. informação. Traz a informação pro programa. Golden State, Pelicans, Thunder em Oklahoma. Thunder em Oklahoma de novo. Putz. Dallas, Houston e aí Blazers. Putz, vai ganhar 3 e perder todo o resto, né? Bom, que Deus tenha misericórdia da alma do Los Angeles Lakers. Pô, e os próximos jogos de Denver? Vai. Spurs, hoje. Warriors, Pacers, Kings, Memphis e Rockets. Não pega nunca. Tem como não. Se bem que eu acho que eu tô naquela... Cara, a gente já falou isso desde o começo da temporada, mas
o Denver Nuggets, cara, ser tão dependente do Nikola Jokic não é sustentável pra pós-temporada, tá ligado? Não, absolutamente não. Mas nesse momento eu acho que ficando em terceiro é o suficiente pra eles pegarem também final de conferência. E aí, numa série contra o Oklahoma, eu não acho absurdo imaginar que o Nikola Jokic faz um milagre, tá? Exagerei aqui? Caramba, Me perdi? caramba. O que eu acho difícil, eu acho que o Thunder tem qualidade tática suficiente pra mandar diferentes ações defensivas pra cima do Jokic. As coberturas, né? É isso, mano. E porque o Mark Daigneault é fantástico. Que isso. Mas vocês não acham que o Nikola Jokic consegue também dissecar esse time? É que ganhar 4 jogos de Oklahoma é difícil, né? Talvez É ganhe difícil, 2. mano. É. Eu acho que se tem um time que pode não parar, mas diminuir a produção do Nikola Jokic é o OKC por causa da defesa, tá ligado? A gente tem o Chet, a gente tem o Lu Dort, a gente tem o Jalen Williams. A gente tem ali várias peças defensivas que podem incomodar e gerar incômodo também nas outras. Nos outros jogadores do Denver ali, no Michael Porter Jr., no Aaron Gordon, que eles podem assumir um pouco mais da fisicalidade ali do Denver pra liberar um pouquinho de espaço pro Nikola, mas se tem um time pra mim que pode diminuir um pouco a produção do Jokic é o Thunder, só que é aquela coisa, vai mandar conta, vai tipo, quantos jogadores vão ficar pendurados Essa é a parada. tá ligado? Então é bem difícil, eu acho que ele pode sim dissecar, e acho mesmo que ele pode fazer um milagre, porque eu sou, cara, o meu jogador favorito depois do LeBron James é o Giannis, né, hoje na NBA. Eu sou muito fã do Giannis, só que não tem como, mano. O que o Jokic faz é loucura. Pra mim ele é o melhor jogador do mundo, melhor jogador do mundo por muita coisa. E, cara, é loucura o que ele tá fazendo. Só um E, detalhe, esse time do Denver Nuggets está 16 jogos e meio atrás do Oklahoma City Thunder, tá? Então, assim, só sempre bom pontuar isso também. cara, o que o OKC fez nessa temporada É inacreditável. é fora do normal, mano. Fez e tá fazendo, né? Porque esse episódio vai ao ar antes da temporada acabar ainda. Que já poderia ter acabado há bastante tempo, né, Davi? É verdade. Pô, isso, Ninguém aguenta mais. eles têm mais 7 jogos na temporada e podem chegar a 70, tá? Vitórias. Eles estão com 63. Pô, 70-12 é Muita colossal. coisa. Tá maluco. E, mano, vocês acham que a recíproca entre Thunder e Nuggets, gostou, Davi, da palavra recíproca? Porque, assim, normalmente eu não uso. É só porque a gente tem um convidado aqui que eu tô trazendo um vocabulário, É porra. verdade, Arthur. Toda vez que a gente tem requinte. convidado aqui, ele abre o dicionário pra falar palavra que ele nunca falou na O vida. Aurélio do lado, né? Ele só tá aqui, ó, Fiquei- folheando. Fiquei vendo Exatamente. batalha do Emicida o dia inteiro. Da época de moleque do Emicida, que ele parecia um ovo caipira. É da época que o Fiote ainda não... Não, calma aí. Desculpa. Vamos devagar. Caraca. Pegou a piada quentinha, tá? Porra, agora o cara, ele mostrou que ele acompanha o Léo Dias. Ó, mas vocês acham que a recíproca é verdadeira entre Nuggets e Thunder? No sentido de que o Thunder é o time... O Thunder, perdão. Que o Nuggets é o time que consegue melhor defender esse time do Thunder? Não acho que Difícil, não, hein? cara. Acho que não. Mas quem no Oeste conseguiria defender o Thunder melhor que os Nuggets? Cara, eu pensaria no Houston Rockets. Eu acho a defesa deles bem sólida. Pelo menos falando de eficiência defensiva, hoje eles são os terceiros da NBA, tá ligado? Tá. E é uma defesa muito jovem, tem bastante fôlego, bem versátil. Então eu acho que eles podem gerar dificuldades pro Thunder, que é a melhor defesa da NBA. Então, a recíproca eu acho que não cabe pro Denver, porque eu acho que a defesa deles é muito inconsistente em vários setores, seja no garrafão, seja no perímetro, seja quando eles estão tentando fazer uma defesa em zona, seja no off-ball, seja na ajuda. Eles só estão onde eles estão por causa do ataque, que é, em questão de eficiência, é um top 5 da NBA por causa do Nikola Jokic. E defensivamente falando, ele tá fazendo a melhor temporada da carreira? Tá, mas não é muita coisa, entendeu? Porque o time também não ajuda. Perfeito. Eu E vou, você, eu vou com o Arthur? Davi. Não, eu vou com o Davi. Eu acho que, assim, no Oeste, eu acho que nenhum time consegue igualar o ataque, ou melhor, a defesa com o que o Oklahoma consegue oferecer no ataque. Eu acho que talvez Houston, por
também por causa de um sistema, né? Que o Ime Udoka consegue criar. E porque tem jogadores ali que conseguem parar um contra um. Então, Amen Thompson, Tyrese um pouco menos, mas também consegue parar, enfim. Mas olha, sendo muito, muito sincero, eu acho que no Oeste é meio batata, que o Oklahoma não vai ter dificuldade. Se É. esse time jogar o que tá jogando, não vai ter dificuldade contra ninguém, porque tem a melhor defesa e um dos melhores ataques. E provavelmente o MVP. Então, assim, é meio difícil imaginar algum time parando o Oklahoma de algum jeito. Eu ia chegar justamente nesse ponto de se vocês acham que existe alguém que vai utilizar da máxima a melhor defesa é o ataque, né? Quem poderia fazer isso hoje, pra mim, são os Lakers, porque eles têm um poder ofensivo infinito com Luka Doncic e LeBron James, né? Eles podem individualmente desequilibrar o jogo de muitas maneiras. Então, vocês acham que algum time entre Lakers, Warriors, Nuggets, inclusive, né, que tem o poderio ofensivo do Nikola Jokic, quando ele tá em quadra, é um dos melhores ataques da história da NBA? Você acha que alguém pode tentar vencer o Oklahoma City Thunder enfiando o ataque igual abaixo? Pô, aí seguindo essa máxima, eu acho que sim. Mas eu vou te dizer, também é difícil imaginar que, por exemplo, quando você perguntou sobre até onde os Lakers podiam ir, eu falei que podia até onde quisesse, porque eu realmente acho que é um time que tem teto pra chegar onde quiser. Mas é difícil você imaginar o Lakers sendo 4 vezes melhor do que o Oklahoma. E assim, numa série, eu acho complicado porque você tem ali o Luka, você tem o LeBron, mas você precisa que todo o resto esteja funcionando muito bem. Então, se o Austin Reeves já não joga, já não consegue trazer o impacto necessário, o Oklahoma já tem muito mais segurança. A minha maior preocupação pensando em Oklahoma, sendo muito, muito sincero, é o dia que o Shea não estiver bem. No dia que o Shea não estiver bem, que são poucos, mas no dia que ele não estiver bem, fica tudo muito mais aberto. Mas no Oeste, acho que os Lakers teriam essa chance e o Golden State em alguns jogos, tá? Em alguns jogos eu acho que poderia bater de frente. Fora isso, eu acho que é de novo batata. Cara, o Oeste eles têm times bem equilibrados, né? A gente tem o Clippers, que tem uma das 5 melhores defesas da NBA também. A gente tem o Warriors, que tem uma defesa top 10. Mas quando a gente fala de ataque, eu acho que mesmo, vamos explicar, mesmo tendo bastante opção, digamos assim, a gente tem o Minnesota que, cara, nas últimas 6 partidas contra o Denver, ganhou as 6. A gente tem, igual o Arthur falou, o Lakers do Luka Doncic e do LeBron. A gente tem o Grizzlies, que pra mim é um bom nome, mas é aquele time que tava em segundo em certo momento da temporada ali na conferência, mas agora tá em sexto, já não sabe nem se vai direto pros playoffs. Então já é bem diferente. Eu acho que o Clippers é um time muito equilibrado. Eu gosto de pensar que em questão de ataque, os Warriors e os Lakers são os mais perigosos pro Thunder. Eu consigo ver o Thunder perdendo, tipo assim, 2 jogos na campanha inteira. Sacanagem. Caralho. Consigo, porque, cara, é muita dominância pra uma só conferência. Porque se a gente for parar pra pensar só na temporada, cara, eles têm 46 jogos contra times da conferência. 46? 46. 35 vitórias, pô. Cara, que loucura. Isso é bizarro. Cara, não tem como. Tipo, beleza, agora, se os 8 primeiros que estão agora no Oeste se classificariam pros playoffs, eles pegariam os Clippers. Mano, pra mim seria 4x0. Pra mim seria 4x0. Pode ser um 4x0 meio apertado, né? Aquele 4x0 que os jogos são disputados, mas eu também acho que é meio 4x0, 4x1 no máximo. Cara. Então, é bem complicado, cara, a situação de todos os outros do Oeste que não se chamam Oklahoma City Thunder, tá ligado? Que doideira, mano. E assim, eu tava observando uma coisa aqui e um pensamento me atravessou a mente. Mas vocês... Olha essa pergunta, hein, mano. O nível hoje se liga. Na opinião de vocês, os Nuggets são o time que apresentam a maior diferença de qualidade entre a primeira e a segunda estrela do time nesse Oeste? Pô. Bom, Calma aí. Deixa eu pensar calma aí, ó. também. Porque a gente tem ó, no Thunder, enfim, o Shea e o Jalen Williams, né? Estamos falando de ataque, a gente pode falar do Chet também, mas o Chet trabalha de outras formas que talvez não pontuando, tá ligado?
Sim. E é um jogador que tem um aspecto defensivo muito mais forte, se a gente for pra escolher ele de um lado da quadra. Nos Lakers, pô, LeBron e Luka. Nos Warriors, a gente vai ter o Curry e o Jimmy Butler. Nos Nuggets, Jamal Murray e Nikola Jokic. Nos Grizzlies, Desmond Bane e Ja Morant. Nos Rockets, Os Şengün Rockets e é a Jalen Green, segunda. né? Então, a segunda estrela dos Rockets é um ponto. sim. Mas quem que é a segunda estrela? Vocês consideram? Então, É o Jalen eu Green ou o acho. Şengün? É difícil, né, mano? Mano, Eu acho que nenhum dos dois é a estrela, 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 estrela. sim, sim. Eu acho que Isso é mais difícil. pro Jalen Green falta 1/3 de massa cinzenta do cérebro de um ser humano normal. E, nossa, pelo amor de Deus. E pro Şengün só evoluir a qualidade do que ele consegue desempenhar em quadra mesmo. Eu sempre achei que se você juntasse o Jalen Green com o Şengün, você tinha, tipo, o melhor jogador da história da NBA. E aí eu gosto de fazer esses pensamentos. Tipo, você junta o Jalen Green com o Şengün, você tem, assim, o LeBron James. Mas eu acho, respondendo a sua pergunta, eu acho que depende muito do que a gente vai ver do Jamal Murray. Se for o Jamal Murray dos últimos alguns anos, aí a gente tem uma diferença considerável. Se for o Jamal Murray de quando o Denver foi campeão, aí eu acho que a gente talvez possa começar a pensar, talvez em Memphis, essa diferença de Ja Morant para Desmond É. Bane. Uhum. Cara, eu acho que dá pra falar, olhando aqui os primeiros do Oeste, que o outro time com a maior diferença talvez seja o Timberwolves, com Anthony Edwards e Julius Randle. Puta, eu não queria Até porque entrar o nesse Julius Randle assunto. não é uma estrela, né? Perfeito. Eu não queria entrar nesse assunto, mas quando o Karl Anthony Towns foi trocado pros Knicks, teve vagabundo que veio na minha DM falar que eu tava errado. E eu preciso parar de assistir o Ribeiro com urgência. Eu tô começando a falar igual ele. E veio falar que o Julius Randle tinha números de uma estrela e que ele ia desempenhar assim nos Timberwolves. Eu falei, jovem, fica em paz. O tempo, ele vai te dizer quem é Julius Randle. Eu sei que você é um torcedor do Timberwolves e eu sei que você tá ouvindo esse programa agora, meu amigo. Eu sinto a sua dor. Se esse time dos Timberwolves passar do play-in, porque é nesse momento, É. porque é alfinetada, não precisava disso, eu peço perdão, inclusive. Mas se esse time dos Timberwolves se classificar para os playoffs, você sofrerá com Julius Randle. Fique em paz, fica tranquilo. Eu tô Pô, o bem segundo melhor confortável. jogador desse time é quem? Sendo sincero. É difícil, hein? Dante bem de difícil. Vincenzo. Zoeira, parei. Não, Rudy Gobert talvez, né? Mas que vergonha, né? Pois é, Então. mano. Tipo assim, é muito... Mano, eu É porque sei tem os que o casos Karl dos times Anthony... que não tem segunda estrela, né? Pois Tem é. esse É, então. Tipo assim, eu sei que o Karl Anthony Towns dos Knicks não era o Karl Anthony Towns dos Timberwolves, tá ligado? Aliás, eu sei que nos Timberwolves o Karl Anthony Towns não era o jogador que ele é nos Knicks hoje. Usar de outra forma, não tem uma aberração dentro do garrafão disputando espaço com ele. E aí, mano, os caras trocaram ele, mano, pelo Julius Randle, velho. Isso não vai descer nunca, mano. Isso não vai me descer nunca. Pra mim, vamos lá. Pra mim, o segundo melhor jogador do Minnesota Timberwolves é o Naz Reid. Pô, Caraca. É o Naz Reid, mano. Disputa pelo prêmio de melhor sexto homem. É um cara grande, que defende. Um cara que ajuda na tábua, tá ligado? Um cara que é eficiente, chuta quase 40%, 39%, eu acho, por cento dos três, arremessando 6 bolas pro jogo. E tem 45, 46% de aproveitamento. 14, 15 pontos por partida, uma coisa assim. E não joga 30 minutos, pô. sendo isso, então os Timberwolves têm com certeza a maior diferença de primeira estrela pra segunda estrela. Mas, pô, não quero falar desse time, que esse time dá raiva, tudo mal montado, não faz o menor sentido. Mas assim, eu imagino que, pensando no impacto, por exemplo, do Nikola Jokic, ele é tão bom, mas ele é tão bom que ele faz até um Jamal Murray parecer irrisório. Parecer que é Pode crer. só
um cara que vai pegar ali no handoff, no mão a mão e vai chutar uma bola de três. Ele consegue diminuir, não diminuir, né? Mas ele é tão grande que ele faz com que esse craque de bola que é o Jamal Murray pareça só um Jordan Poole. Pareça só um cara ali Caralho. que faz parte do sistema. Eu Foda. também vou te falar, eu não acho a diferença entre Shea e Jalen Williams, por exemplo, pequena, tá? Eu acho uma diferença grande, eu acho que é uma diferença que dá medo nos playoffs, porque, de novo, eu acho difícil pararem o Shea, mas se pararem, eu tenho dúvidas de que Jalen Williams vai colocar a bola debaixo do braço e vai definir jogos e vai definir séries. Tá. Então eu também acho que ela tem que ser uma diferença considerada aí, pelo menos a curto prazo. E é engraçado que no final da última temporada, a gente veio aqui e fez um programa e eu falei justamente sobre a diferença entre as primeiras e as segundas opções nos times do leste, né? E se eu não me engano, o Celtics era o time que tinha de longe, assim, e talvez seja hoje ainda, na NBA inteira, o time que tem a menor diferença da primeira opção para a segunda Concordo, opção do time. concordo. Pô, concordo, hein, mano. Cleveland pode estar lá também, tá? Sendo sincero aqui, eu acho que Perfeito. a diferença entre Donovan Mitchell e qualquer um dos dois que vier, principalmente Evan Mobley, eu acho que ela pode também ser uma diferença menor, mas, pô, Jaylen Brown e Jason Tatum É É surreal. absurdo. é surreal, é absurdo. Caramba, eu não pensei que eu ia fazer um programa tão bom hoje, não. Tá ligado? Você já teve no meio de um jogo de basquete que você já matou 2 bolinhas de 3, você cortou 2 lá dentro, já fez um lance livre, roubou uma bola e você fala: caralho, tô jogando bem, mano. Aí você vê Não... se tem 11 pontos e fala career high. É isso, porra. Tô sendo eu hoje aqui. Tô jogando um futebol que não é meu, tá ligado? O problema é a percepção disso. Porque aí depois é só ladeira abaixo. Perfeito. É, daqui pra frente, só pra trás. Mas, E não mano, faça o exercício de se filmar jogando futebol ou basquete, tá? Que depois quando você vê o replay, você vê o quão pífio é o seu esforço ali. Caraca, eu gravando sparring na academia. Nossa, a pior coisa que tem. a primeira vez que eu me vi defendendo numa filmagem, eu falei, que porra é essa? Eu falei, qual que é o meu problema e o que altera o meu centro de gravidade? Será que é essa minha cabeça que parece um ovo de Páscoa? Tá ligado? Ou será que eu, na época, né? Ou será que é porque eu peso 72 quilos e tenho 1,85 m? Naquele dia você decidiu parar de ser um two-way. Naquele momento, Gary entendeu. O mundo não se importa comigo. Nossa, quem pegou essa referência é Otaku, perdão. Voltando. Voltando. Eu acho que a maior... aliás, você falou, Arthur, sobre os Nuggets e sobre como hoje o Nikola Jokic faz o Jamal Murray parecer pequeno pela grandeza que ele tem. E eu acho que isso foi se desbalanceando com o tempo, né? O Jamal Murray era muito mais importante no time dos Nuggets e o Nikola Jokic menos importante, né? Ele sempre foi importante desde que ele se tornou o Jokic que ele é, mas enfim. E eu acho que uma diferença muito grande é que hoje ele consegue fechar jogos, mano. E o Exato, Jokic não conseguia fechar jogos, mano, nos primeiros anos exato. de playoffs que ele pegou com o time dos Nuggets. Eu acho que isso Eu acho. escancara ainda mais essa não é a falta da necessidade do Jamal Murray, mas o quanto o Jokic é autossuficiente em vários quesitos do jogo mesmo. Eu concordo contigo. Eu acho que teve uma mudança de. é, não vou dizer de protagonismo, mas de decisão e de poder de decisão. Porque o Jamal Murray tinha aquela parada de ser o cara que chegava no último quarto e mudava, e virava o cara Uhum. do time, virava o franchise player de um time que ele não era o franchise player. Mas em algum momento o Nikola Jokic, e aí é uma discussão até de quem veio primeiro o ovo ou a galinha, né? Não dá pra saber se em algum momento o Nikola Jokic virou esse cara porque o Jamal Murray deixou de ser, ou se em algum momento o Nikola Jokic realmente só virou esse cara. Só virou. Não dá pra saber se deu uma lacuna e aí ele tomou essa responsabilidade. Mas hoje eu não sinto, por exemplo, que o Denver Nuggets precisa que o Jamal Murray feche jogos. Mate o outro time. Eu acho que não precisa. De novo, se tivesse como fazer isso, pô, era muito mais fácil, porque aí você não colocava aquela carga em cima do Nikola Jokic. Mas eu acho que tem muito disso. Acho que tem muito, muito mesmo disso.
Mano, a gente praticamente colocou o Thunder na final da NBA aqui, né? Colocamos. Sim. Com Você... Cleveland Cavaliers. Ai. Mano, e era pra você a pergunta, Davi. Você acha que o Thunder tá mais garantido no Oeste ou que os Celtics estão mais garantidos no Leste? Primeiro que os Celtics não estão garantidos em coisa nenhuma. Vamos começar por aí. Porque existe o grande Cleveland Cavaliers no lado do leste, tá? Sem Vamos clubismo, lá. claro. Não, mas falando sério, eu acho que o Cleveland Cavaliers é uma maior competição pro Boston Celtics do que qualquer time do Oeste é pro OKC. Tá. Entendeu? Não, Eu acho que acho eu, que. sem pensar muito, concordo, sim. Entendeu? Então. Sem pensar muito, agora se pensar muito. Duas ponderadas aqui, eu acho que... Então, porque eu acho que entre o Cleveland Cavaliers, por exemplo, e do segundo colocado do Oeste até o oitavo, eu vou de Cleveland Cavaliers. Eu acho que é um time mais completo, mais equilibrado. Ele tem defesa em todas as áreas da quadra, ele tem ataque em todas as áreas da quadra, tem boas peças vindo do banco que produzem. Então, cara, na conferência são 38 vitórias e 9 derrotas do Cleveland Cavaliers, tá ligado? Então, é absurdo. Só tem 5 derrotas em casa na temporada. É absurdo o que o Cleveland Cavaliers tá fazendo. 3 vezes teve sequências de 15 vitórias, se eu não me engano, na temporada. Então, é um time que ele é uma ameaça real pro Boston Celtics. É um time onde o Boston vai ter que realmente suar para vencer. Eu acho que não vai ser fácil para nenhum dos lados. Eu acredito que uma série desses dois times vai ser 7 jogos, não vai ser 6, não vão ser 6, não vão ser 5, não vão ser 4, vão ser 7. Porque a gente sabe como funciona na playoffs, né? Você vai jogar mais de uma vez com uma equipe, você vai ter reajustes, você vai ter lesões, você vai se reajustar ao ajuste que o adversário fez. Então é um jogo de xadrez muito, muito frio, uma série de playoff. E quando eu olho pro Oeste, eu não vejo nenhuma equipe que possa bater de frente com o OKC nesse mesmo sentido. Claro que a gente tem jogadores como o Nikola Jokic, que pode simplesmente fazer milagre e carregar o time nas costas. A gente tem o LeBron James e o Luka Doncic, que podem carregar um ataque e uma defesa que, com a chegada do Luka Doncic, teve seus defeitos, principalmente no garrafão, só que eles ainda têm o Vanderbilt, o Hashimura ainda é um corpo físico ali no garrafão e pode gerar algum problema. A gente tem o Warriors, que é uma equipe muito inteligente. Dessas 5 primeiras, eu acho que é a equipe mais inteligente em questão de QI de jogo mesmo. E pode fazer muitos ajustes independente de quem seja o adversário. Então, é diferente. É um matchup diferente, mas eu acredito que o Cleveland Cavaliers é uma ameaça maior ao Boston do que qualquer time do Oeste é pro KC. Eu quero continuar fazendo uma outra pergunta. Que é, quem é o melhor jogador numa série entre Celtics e Cavs? Duro, hein? Putz, Pô, eu ainda acho que é pra, o Jason Tatum. pra mim é tranquilo o Jason Tatum. E quem Eu é não o acho que é segundo tranquilo. melhor jogador? Aí é o Donovan Mitchell. Aí é o Donovan Mitchell, assina E eu embaixo. não acho tranquilo, tá? Jason Tatum com Donovan Mitchell. Eu não acho. Eu tenho pensado nisso há um tempo, mas eu não tive coragem de fazer essa pesquisa pra esse vídeo, porque eu não vou fazer isso comigo. Mas esse time do Cavs e esse time do Celtics me lembra muito o que foi durante, acho que 3 temporadas, os Pacers do Paul George e o Miami Heat, do Big Three. Para mim, o Celtics ele tem claramente o favoritismo, mesmo se ficasse em quinto no leste. Ele tem claramente o favoritismo, porque tem o melhor time. E o Cleveland tem um cara que é muito fora da curva, que é o Donovan Mitchell, e um resto de um time que tá crescendo também também por causa dele. Eu acho o Donovan Mitchell um jogadoraço. Eu acho ele talvez o mais subestimado da NBA. Eu acho ele muito acima. Só que a parada do Donovan Mitchell é capitalizar e tem que capitalizar esse ano, porque se esse ano Cleveland não conseguir bater Boston e não conseguir chegar na final, a gente vai estar falando de Donovan Mitchell que teve a melhor campanha da carreira dele, que teve já alguns times bons ao seu lado e não conseguiu dar aquele passo para super estrela. Eu acho que é Jason Tatum por ter ganho no passado.
E eu acho que aí depois é Donovan Mitchell e o Jaylen Brown meio que já também chegando. Aí eu acho que tem uma lacuna meio grande, e aí a gente vai pra uma disputa Evan Mobley. O Porzingis, dependendo de quando ele quer jogar, ele também tá nessa lista. Mas numa série Boston e Cleveland, eu ainda acho que o Jason Tatum é o melhor, mas não acho que é tão óbvio assim. Se você precisar cravar quem é o melhor jogador entre Donovan Mitchell e Jason Tatum, você não acha que é óbvia a resposta, então? Eu não acho, eu não acho. Eu teria que pensar um pouco, porque pra mim é um negócio, assim, eu acho o Donovan Mitchell menos completo do que o Jason Tatum, mas de novo, o Donovan Mitchell tem 1,90 m. Assim, eu acho que ele vai ser menos completo do que o Jason Tatum. Só que eu acho o Donovan Mitchell mais matador do que o Jason Tatum. E aí eu tô falando de características que são totalmente subjetivas e que não dá pra você defender de uma forma que não seja subjetiva também. Eu acho o Donovan Mitchell um matador, eu acho ele um cara que é com potencial de carregar um time e fazer a diferença. Eu não acho que é óbvio, tá? Eu não acho que é óbvio. Mas hoje, pela maturidade do que se tornou o Jason Tatum nessa temporada, pelo que ele tem mostrado, eu ainda votaria no Jason Tatum nesse sentido. Mas bem próximo. E eu não ficaria surpreso se nessa temporada o Donovan Mitchell assim, superasse o Boston Celtics sendo o melhor jogador incontestável. E aí perdendo para o Oklahoma City Thunder na final. Porque esse é o destino do Cleveland Cavaliers se passar pra final. Farpas, Davi. Mano, só adicionando sobre o Donovan Mitchell, que não seria a primeira vez que ele tem uma das melhores campanhas da temporada. Ele já teve a melhor campanha da temporada, inclusive, com o Utah Jazz, e não desempenha nos playoffs, né? Se for o quê? Exatamente. Se essa temporada terminar dessa maneira, não vai ser a primeira vez na carreira do Donovan Mitchell. E aí isso já passa a dizer sobre o jogador, né? E não sobre as equipes em si. E o Donovan Mitchell também é mais velho, né? Assim, ele tá pra fazer 30 anos. Ele entrou na NBA, ele fez 2 anos de faculdade, né? E ele também tem aquele benefício da surpresa, né? Quando ele entrou na NBA, ninguém esperava que ele fosse ser o cara que ele foi logo de cara. E ali foi uma subida de carreira muito imediata. E o Utah tinha um time razoável e do nada tinha um time muito bom e do nada tinha o melhor time da NBA e do nada não tinha mais um time porque tinha tudo já sido mandado embora. E eu acho que esse é o ultimato pra ele esse ano. Eu acho que tudo bem, eu falo isso, né, como se ele não tivesse uma carreira ainda longa pela frente, mas se esse ano ele não consegue corresponder, não consegue levar esse time à frente e acima de um Boston Celtics, eu acho difícil a gente imaginar que a gente esteja falando e que eu esteja falando do Donovan Mitchell do mesmo jeito que eu tô falando agora ano que vem, por exemplo. Perfeito. Eu fiquei com uma dúvida. Quem vocês acham que é o terceiro melhor jogador do Celtics? Terceiro melhor jogador do Celtics? Putz. Eu vou de Derrick White. Pô, e eu vou de Kristaps Porzingis. E eu vou de Jrue Holiday. Você viu esse time, né? Que time maldito. Mano, meu que Deus time do céu. desgraçado, velho. Eu fiquei justamente pensando nisso, porque você falou do Porzingis, eu sabia, tinha completa certeza que o Davi ia de Derrick White, porque ele é um psicopata do basquete, o Derrick White também. E assim que a gente conhece os caras, né? E pra mim é o Jrue Holiday, mano, porque ele mudou o patamar do time, mano. Tá ligado? Eu acho que o Jrue Holiday é uma peça muito importante nessa equipe. Eu acho de verdade que ele é uma peça muito importante nessa equipe, mano. E sabe o que é o pior? Em algumas noites vai ser o Peyton Pritchard e em outras vai ser o Al Horford. Isso é tipo assim, é uma das coisas mais desesperadoras que tem desse time do Boston Celtics, porque não tem muita solução. Não tem muito o que Mazula você Ball fazer. do começo ao fim. Nossa, que desgraçado esse cara. É Não, impossível. do jeito que esse Assim, time é capaz do Larry Bird sair da cadeira dele e ir lá e meter uma 5 bola de 3 ainda. cara, é impensável a quantidade de vezes que eu chamei o John Mazzola de burro, mano. Impensável. Impensável, mano. E aí, né, obviamente acabei tomando no meu cu porque ele é o John Mazzola e eu sou o Massali. Fiz a Mas tudo mesma coisa bem, com o Fábio Carilli. tá ligado? Às vezes a gente vai morder a língua, mano. A gente tá todos os dias dando a nossa opinião aqui, né, velho? Então, pô. Aqui no podcast, no caso, não, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Porque senão vão falar, caralho, tem programas diários do podcast do Massali? Não, meu amigo. Não tem, porque eu sou um só, tá ligado? Eu não sei nem pra onde prosseguir, na verdade. A gente tava falando sobre como o Boston Celtics fez um pacto
Com o Satanás. Juntou um time, assim, que não vai perder de ninguém. E a gente só tá passando tempo aqui, iludindo a nossa ideia de que esse time pode perder. Mas... Eu lembro que acho que o primeiro programa da temporada, a gente falou, pô, cara, como é que você acha que vai ser a temporada? Eu falei, mano, acho que o Boston Celtics vai ganhar. Entrega, Tipo, já entrega, já entrega. Porque não tinha como. A temporada começou com uma distância tão grande do Boston Celtics pro resto, Sim. que a gente já tava até um pouco desanimado com a temporada. Mano, mal sabíamos que ia ser uma das temporadas mais malucas dos últimos 5, 6 anos de NBA, velho. Mano, essa temporada, ela só não fez sentido, mano. Tipo assim, ó, vamos lá. Os Cavs estão em primeiro do leste, perdão. Os Bucks estão em sexto. Tá ligado? Se isso aí já não te fritou... E os 76ers? Exatamente, os Sixers estão na casa do caralho, todo mundo descansando já. E aí você tem o Detroit Pistons com a campanha melhor que a dos Bucks. O Indiana Pacers pegando mando de quadra. Apenas, tá ligado? Assim, no leste foi confusão. Somente confusão. Aí você vai pro oeste, os Rockets estão em segundo, porra. Assim, que porra de temporada é essa, velho? O recorde do Houston Rockets é melhor do que o recorde do Super Knicks. Tá ligado? Tá ligado? Tipo, essa temporada foi... eu acho que uma das melhores de se assistir também, além de narrativas, enredos e histórias acontecendo, várias histórias acontecendo. Foi bom de assistir, mano. A gente teve times mais coerentes, mais organizados. Tipo, pô, assisti o Thunder, assisti os Cavs, assisti os Celtics, tá ligado? Foi muito bom de assistir, mano. Assisti os Knicks, tá bom pra caralho de assistir, mano. O Karl Anthony Towns tá dando 6 assistências numa noite, 7 assistências numa noite, que porra é essa? Entra o Isaiah Hartenstein. Perdão, Isaiah Hartenstein. Foi trocado no meio do bagulho. No Thunder, o Isaiah Hartenstein também 5, 6 assistências numa noite. Você fala, caralho, tá acontecendo, porra? Que basquete é esse? Basquete moderno, basquete diferente. A gente teve uma das maiores trocas da nossa geração. Tá ligado? Eu acho que talvez a maior troca da história da NBA pelo fator inesperado. Tipo assim, eu só fui dormir, mano. Eu acordei, tinha ligação. A gente tá 2025, eu mandando mensagem pro Mensagem. Vale ressaltar. Acorda, filha da puta! Moleque, naquela noite eu tinha ouvido um blues triste, tomado um copo de uísque e dormido igual um bebê recém-nascido. Ou seja, mijado. Caraca, mentira. Véio. Mentira. A parte do bebê recém-nascido é mentira. Mas que temporada, porra. Foi uma temporada muito boa de acompanhar. Ela só podia ter acabado nos 70 jogos. Isso aí... Eu sempre fui contra diminuir, eu tô 100% a favor agora. Não faz mais sentido agora os jogos. Eu digo isso pelo meu time, né? Eu tô... Pra vocês tá sendo ok. Eu entendo também que pra você talvez não, Massali, mas pra mim, assim, eu tô sofrendo, né? Eu não aguento mais ver meu time jogar basquete. Jogar basquete, né? Entre aspas, né? Mas... Entre aspas. Mas, assim, também tem esse ponto, né? Eu já acredito que, assim, depois de um certo número de derrotas, o time tinha que parar de jogar. Ele tinha que já... Tá fora. WO. Tá eliminado. Perfeito. Tá ligado? Sei lá, sabe perdeu 45 jogos. Ou assim, você teve, sei lá, 40 jogos e não chegou a 10 vitórias? Abraço, pô, meu amigo, irmão. Você tá fazendo o que aqui, tá ligado? Não. Fazendo hora, só vai embora. Mas, mano, que, pô, o teu hornetão da massa... Vamos falar sobre. Ele deu um azar, né, mano? É muito azar pra um time só também. E assim... Desde 2008? Desde 2008 é Nazar. Só isso. Não, obviamente tem o fator gestão. Mas nessa temporada, porra, o que teve de lesão, mano... Mas assim, é uma surpresa pra quem também, Massari? Vamos falar a verdade, esse time... assim, aqui eu não sei se é uma coisa que o torcedor só do Hornets tem essa consciência, mas quando você vê um jogador, assim, jogando no Charlotte Hornets, sabe que ele vai se machucar em algum momento. E você sabe que ele vai se machucar e não vai se recuperar. E que no ano que vem ele vai se machucar de novo. E aí esse cara, ele sai do time e ele continua tendo resquício. Por exemplo, o PJ Washington, que ele saiu do Charlotte Hornets, teve aquela alegria, né, de você ter a liberdade depois de um tempo, então ele jogando muito bem, e ele tá agora machucado. Então, assim, eu entendo também o Cooper Flagg, por exemplo, ter medo de jogar no Charlotte Hornets, porque se ele virar o tornozelo, pô, ele vai descobrir uma coisa no joelho, uma no quadril, e daqui a pouco ele vai estar, assim,
manco. Então é delicada a situação do meu time, mas o time é ruim também. A gente precisa sempre E pontuar que o time é ruim. poderia ser pior, né? Ah, sempre Nós pode, né? poderíamos todos torcer pro Washington Wizards. É verdade. Não, pelo amor de Deus, gente. Isso aí nem existe. Você que tá na sua casa agora, põe a mão no coração e agradece a qualquer entidade que você acreditar. Se você não acredita em nenhuma, agradeça a boa sorte de você não ser um torcedor do Washington Wizards. Nesse momento, feche seus olhos. Vamos orar. Parei. Vamos voltar pro programa aqui. Meu Deus do céu. Mano, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz alguns minutos atrás, antes de todo esse devaneio nosso, que é: quem é o melhor jogador na série entre Pacers e Pistons? Cade Cunningham. Muito fácil, Cade Honey. Não é bizarro como se essa pergunta fosse feita no começo dessa temporada, a resposta seria Tyrese Haliburton? É bizarro. Caraca, Mas é assim, bizarro mesmo. eu sou um grande hater do Haliburton, tá? Então, É mesmo, mano? tome cuidado com o que eu vou falar agora, porque eu não gosto, mas eu tenho muita raiva desse time do Indiana Pacers ter trocado o Buddy Hield. Eu tenho muita raiva. Nossa. É muita raiva. Eu acho que esse time ele podia ser tão melhor. E eu acho que eles estarem em nível de competitividade que dá pra gente pensar no Pistons passando por uma segunda rodada de playoffs com quem é a segunda estrela do Pistons? Assim, Malik Beasley. Então, assim, É. eu tenho um pouco de raiva, mas eu acho que Cade Cunningham sobra em relação a qualquer um, tirando os três ali de cima e o Giannis Antetokounmpo que tá perdido ali no meio. Eu acho que Cade Cunningham sobra. Eu fiz essa pergunta já sabendo a resposta, né? Porque o que o Cade jogou de basquete nessa temporada e principalmente o que ele amadureceu como um franchise player, vamos falar assim, como não só como armador, mas como a estrela do time nessa temporada, que as decisões dele melhoraram, é muito absurdo, mano. Tipo assim, no começo da temporada eu não tava assistindo os Pistons, né? Porque, enfim, prioridades. Aí o Davi veio falando, porra, o Cade e tal. Eu falei, vamos assistir essa porra desse time dos Pistons. Véi, eu deixei de assistir os jogos do 76ers pra ver os jogos dos Pistons. Tá ligado? Tipo assim, porque, mano, vamos lá. Eu vi um bom basquete sendo jogado e eu assisti o 76ers e eu aumentava a área desmatada da minha calvície, que já é igual a 6 campos de futebol. Então, tipo assim, uma temporada é o suficiente pra uma narrativa mudar muito, mano. Porque o Tyrese Haliburton, na temporada passada, a gente tava falando assim, cara, sei lá, a primeira temporada de 22-11 de um armador desde Chris Paul. Algo assim a gente falou. E o Chris Paul dos Hornets, tá ligado? Enfim, E o Cade tá fazendo 26, 9 e 6, tá? Que Então, também tipo, é um absurdo. eu entendo o que você quer dizer quando você tá puto com os Pacers porque os Pistons podem passar pra uma segunda. Cara, isso é frustrante. Mas tudo É bem. frustrante, porque também isso dá pros Cavaliers, e aí o Davi vai ficar feliz, possivelmente a ida mais fácil a uma final de conferência dos últimos anos. Mas isso é excelente pra gente poder sempre colocar um asterisco em qualquer conquista que esse time conseguir ter. Isso é Aí você tá excelente, de porque esse time. sacanagem. Então, assim, a gente já tem pronto. A gente já tem pronto a narrativa. Olha, vocês pegaram o Chicago Bulls na primeira rodada e depois o Pistons. É óbvio que ia perder pro Celtics. Então, assim, Não, a gente pode fazer isso. eu acho que desse play-in do leste, por exemplo, o play-in do leste hoje tá Heat e Bulls, e Magic e Hawks. Sem brincadeira, se algum time, além de Magic e Hawks, forem para os playoffs, eu vou ficar maluco. É loucura. Eu vou começar a surtar de verdade. A pós-temporada vai começar no hospício. Eu vou cobrir ela diretamente de um sanatório. Mas o Chicago Bulls tem uma vantagem boa, né, nesse play-in, porque o Chicago Bulls joga mal em casa. Perfeito. Então, ele ficando em 10º é uma vantagem.
Porque ele joga E melhor assim, fora de casa do que em casa. vale ressaltar que o Chicago Bulls, entre esses 4 times, é o que vem de uma crescente. Realmente, tá jogando muito nos últimos 15 jogos aí. Sim. Com Kobe White, Mas- cê é louco. Não, o Josh Giddey falou, eu sou o Jokic. Pô, Cara, do nada. impressionante que o Josh Giddey tá jogando Pô, de bola. se ferrar, velho. Impressionante. Enfim. Pô, eu Mas, ia fazer uma cara, piada muito feia aqui, cara. Meu Deus. Eu imaginei que você ia falar. Mas assim, investe. eu ouvi a sua respiração mudando e falando assim, caralho, eu vou ser um idiota nesse momento. Mas que bom que não, Davi. Porque eu também pensei. Respiração mudando de tom, indo pra Lá menor. Teve Calma aí. É. Então. Eu ia falar que o Guedes tá olhando pra cesta nos últimos jogos como se fosse uma adolescente, mas. Ai, mano, meu Deus, cara, vocês têm muito problema. Ô, eu tenho um quiz pra vocês, tá? No final. Não se esqueça. Tá. Sobre o Josh mas- Giddey? Não, pô. Pô, quem sabe alguma coisa sobre o Josh Giddey, na moral? Quem assistiu os Bulls nessa temporada, levanta a mão. Ninguém que tava ouvindo esse podcast agora levantou a mão, porra. Nem o torcedor do Bulls, porque ele quer paz na vida dele. Mas o Bulls em 10º me pega um pouco. Só na moral. Eu tô torcendo muito pro Bulls. Você tá, mano? Ele Eu torce tô pro mais. underdog, né, cara? É vilanismo. O nome disso é vilanismo, porra. Eu tô torcendo muito. Eu quero muito que esse time, assim, ganhe. E, tipo assim, só humilhe realmente o que é a Conferência Leste. Que um time nojento como o Chicago Bulls pode, com Matas Buzelis, chegar nos playoffs. Excelente aspa. Vocês acham que o Bulls passa do Heat? Não. Tá ligado que a resposta deveria ser sim? Vocês estão ligados? Então, mas... Porque o Bulls acabou de passar por um desmanche de um homem só? Uma série entre Bulls e Heat, quem tem o melhor jogador? Ah, não. Loucura a gente falar Chicago Bulls, né? É, Tem que não, é o Heat. Exatamente. aí também... Tipo assim, eles têm o Tá quê? bom. Os 3 melhores jogadores da série? Praticamente? Se parar pra pensar. É, porque quem é o melhor jogador do Bulls? É o É o Kobe Kobe White. White hoje. Ele é melhor que o Tyler Hero? Não. Não é. Ele é melhor que o Adebayo? Não é. Jamais será. Tipo, beleza. Quem mais? Para pra pensar. Andrew Wiggins? Ele é melhor que o Andrew Wiggins? Andrew Wiggins tem um anel. Só tô Caraca, falando. que difícil, cara. Não é pra ser difícil. O Andrew Wiggins é melhor que o Kobe White, pô. Ele é melhor que o Kobe White. Ele é melhor que o Kobe White. Não, Putz, pô. falando que o Kobe White seria o 6º homem do Miami Heat. Isso é Desse muito duro. time desgraçado do Miami Então, Heat, tá ligado? mano. É foda. Ah, que merda, caralho. Porra, não, foi foda. E o Kelly Ware, hein? Ah, pô, tá inventando Nikola palavra, Jovic? Rogerinho. Pô, As pessoas criticam, mas o Andrew Wiggins tem 20 pontos de média pelo É. Heat nessa temporada, né? Então, Ele é útil. O Ele é útil. Davion Mitchell. pô. Vou ficar quieto. E assim, O Night Off. vou falar uma parada pra vocês. Quando surgiu os rumores de que, porra, querem trocar, os Warriors querem trocar pelo Paul George, eu falei, Deus, por favor, faça essa troca acontecer hoje. Eu vou numa missa. Eu vou num culto. Eu vou em qualquer lugar que você pedir. Me questionaram falando, e vai trocar por quem? Andrew Wiggins e Jonathan Kuminga? Eu prefiro o Paul George sentado no banco do que o Wiggins em quadra. Que isso, gente. Eu juro. Que loucura, hein? Aí eu colhei as stats do Wiggins e do Paul George na temporada, falaram, fecha o Excel. Tipo assim, vai assistir o jogo. Falei, mano, na moral, eu tô discutindo com um imbecil aqui, tô perdendo tempo da minha vida. Imagina alguém falar isso em 2014, falar que preferia o Paul George no banco do que o Andrew Wiggins em quadra. Seria, assim, atestado de burrice. A minha vida é... Eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Mas vamos lá. Eu não acho o Kobe White melhor que o Hero. Ele não é melhor que o Wiggins, mano. Ele pode entregar mais pontuação. Mas ele não é melhor que o Bam Adebayo. O Kobe White ou o Duncan Robinson? Agora, responde. Kobe White. Perfeito, aí Kobe não tem White. como. Aí não tem como também, né? Estamos forçando a amizade. Calma aí.
Mano, mas vamos lá. O Heat passa. Aí o Heat pega os Cavs. Vai armar nada, os Cavs vão dar pancada no Heat, é isso? É 4-0, mano. Cara, muito fácil. Se esses times Beleza. jogassem uma série de 99 jogos, era 98-1. Porra, e o foda é depois os Cavs pegam ou Pacers ou Pistons, mano. Tô falando que é um asterisco gigantesco essa temporada do Cleveland Cavaliers. Ué, vocês não Pô, estavam e na moral? falando do Pistons até agora? Que Não, e deixa eu massa. passar uma visãozinha aqui. Deixa eu passar uma visão aqui. Enquanto isso, no lustre do castelo, o Celtics pega na primeira rodada ou o Magic ou os Hawks, que gostam de aprontar pra cima do Celtics. Mas assim, pra mim é 4-0 contra qualquer um dos dois. Mas é um time muito. São times muito mais fortes do que o Miami Heat de hoje. Depois que passar de Magic ou Hawks, pega Knicks ou Bucks. Tá ligado? É. Olha- Asterisco cada vez maior. A diferença dos caminhos, mano. Pra aí sim chegar numa final de conferência contra o Cleveland Cavaliers. Que vai estar com 2 semanas de férias, né? Porque já vai ter varrido 2 times, então vai estar já descansado. Mano, seria muito engraçado se os Cavs começam a primeira fase dos playoffs tomando uma tarraçada, assim, ó. Um jogo. Tipo assim, o time não se encaixou, puta que pariu, deu ruim, perdemos em casa. Né, Davi? Cara, eu já falei que a gente vai ser campeão, cara. Eu já falei. Perfeito. Sabe muito, não tem jeito. Já que você tá com a palavra, Davi, e você tá todo, né, porra, bom, empoderado, acho que é a palavra que eu quero usar. Traz o quiz que você falou que tem aí. Boa, boa, boa. Ó, vou perguntar pra vocês, aproveitar que os playoffs estão chegando. É uma lista de 5 jogadores. Quais são as maiores pontuações feitas em um jogo de playoff só que o jogador perdeu a partida? Tá. Rapaz, Tem que pensar em jogar. Tô falando de Kevin Garnett? Não. Tá. Tem que pensar em time ruim, né? Time Ó, ruim e jogador bom. são 5 jogos, né? Os 5 primeiros, e são 5 jogadores diferentes. Dirk Nossa. Nowitzki. Não. É um bom chute. Não? Não tô falando de jogadores que mais fizeram pontos. É jogadores de pontos em um jogo. O jogador fez tanto. Allen Iverson. Não, também. Que isso? Mais pontos em jogo de playoff, só que o cara perdeu. Ah, LeBron James. LeBron James em quinto lugar com 51 pontos no jogo 1 das Que finais de loucura, 2018. É o quinto lugar? Quinto 51? lugar. Não, calma aí, velho. Excelente. Aí foi embora já. Aí não tem como. Tá bom, vamos lá. Pô, tem um óbvio. Porra, Devin Booker. Não. Não? Michael Jordan. Michael Jordan, número 1, 63 pontos contra o Boston Celtics. Caralho, 63 pontos, mano. Acabou meu repertório, tá? Eu falei os dois e aí eu não tenho mais. primeiro e o não tenho mais quinto. ninguém. O resto é seu, Massani. Manda bala. Ô, Davi, vamos lá. Eu preciso de... Stephen Curry? Não. São 3 jogadores ativos. O 3 quê? jogadores O ativos? segundo, o terceiro e o quarto são 3 jogadores ativos. O Kobe não tá na Não lista? tá na lista. Eu pensei em chutar o Kobe, mas quando o cara metia 50 pontos, ele ganhava o jogo, senão ele se matava verdade. chegando em casa. Se não era lance livre até as 5 da manhã. Pô, tá maluco? O que é isso, velho? Caramba, jogadores ativos. E o Devin Quebrou Booker não muito. tá nisso, Não mano. tá, mano. Russell Westbrook. Russell Westbrook quase foi. Ele tá em sexto lugar. James Harden. James Harden não. Russell Westbrook fez 51 pontos contra o Houston Rockets em 2017. Caralho, O que tá mano. faltando? Caramba. Tem dicas sobre o leste e oeste? Deixa eu ver. Os 3 são do Oeste.
Dame? Nossa, Damian Lillard, bom chute. terceiro lugar, 55 pontos contra o Boa, Denver cara. Nuggets, 2021. Meu pai amado, velho. Tá, a gente tem Jordan em primeiro. Lillard em terceiro, LeBron James em quinto. E o Nikola Jokic? Nikola Jokic é o quarto lugar com Papo 53 reto. pontos contra o Phoenix Suns em 2023. Pô, O foi Devin em Booker não tá 2023, nessa pô. lista é loucura mesmo. É loucura mesmo, porra, na moral. Então, ó, Falta no tá segundo faltando só? segundo só, hein? Você não tem ideia. Deixa eu dar uma dica aqui. Caralho, peraí. Não, o Jamal Murray ganhou. Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, 57 Excelente! pontos. Porra, aí sim, porque eles perderam pro aquele jogo absurdo do Jamal Murray na bolha, mano. É isso mesmo, é verdade. Esse é o top 5. Michael Jordan, 63 pontos. Donovan Mitchell, 57. Lillard, 55. Jokic, 53. LeBron, 51. Moleque, o Mitchell fez 57 pontos naquele jogo. Pô, tá falando de cara que fez 70 em um jogo. É uma loucura também Mano, quando você para pra pensar. Mano, na mesma série, calma aí, na mesma série o Jamal Murray não fez 50 também e perdeu pro próprio o Utah do Mitchell? Cara, eu não sei se ele perdeu, mas o que ele fez, ele fez. Não, ele perdeu, mano, perdeu mesmo. Cacete, velho. Pô, bom quiz, tá? Bom quiz. Um bom quiz. Um bom quiz Difícil, foi. tá? Eu achei que seria mais... Cada Foi vez de fica mais fato óbvio, excelente, né? O mano. meu chute de Kevin Garnett é ridículo. Sim, mas, mano. mas Eu enfim. fiquei mandando que ele tirou o Kevin Garnett. Pô, eu pensei em 2001, ele deve ter feito alguma coisa e perdido, mas Pô, eu foi um chute. chutei James Harden. Também nem deve estar na Não, o lista. cara nos playoffs, ele Cara, que o simplesmente Harden é um bom chute. não pontua, pô. Eu pensei em falar Paul George, que vergonha. Porque, ó, se eu parar pra pensar, o jogo de mais pontos do James Harden nos playoffs, 45 em 2015. Caramba. E ele ganhou. Caramba. É muito triste. Porra, tem o. Tem um jogo também de quase 50 pontos do Kevin Durant contra os Bucks, né, mano? 2021. É o jogo do quase, né? Nossa, Cara, mano, só esse jogo foi pra absurdo. descargo de consciência, que eu fiquei curioso, porque ele falou Kevin Garnett. A maior pontuação do Kevin Garnett em um jogo de playoff são 35 pontos. Que bagre desgraçado. Porra, tamo chamando o Kevin Garnett de bagre. Eu acho que quando a gente começa a fazer atrocidades assim, eu gostaria de agradecer a presença de nosso convidado, Arthur Salazar, no programa de hoje. Palmas. Participação O lendária. Tocantins inteiro. Muito obrigado. Agradeço o convite e sigo disponível para todos. Pô, Aí. absurdo, cara. Essa resenha aqui duraria 3 horas com uma facilidade, que é surreal. Fácil. Tem algo a acrescentar a este programa, Davi? Não, perfeitamente tranquilo. Baita programa, ri muito. É isso. É nóis. Pô, então este foi mais um episódio. Que isso? Fiquei gago no final do programa, é absurdo. Este foi mais um episódio do podcast do Massali. Eu sou o Massali, seu host, apresentador, seu mediador desse Roda Viva Esportivo de baixo custo. Agradeço a audiência de todos, porque hoje eu tô neutro. Dá um tchauzinho, Davi. Tchau. E sigam @tabelado3, né, em todas as redes sociais, inclusive no Snapchat. Ele manda a foto do pé. Tchau, acabou o programa.